Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Gente, hoje é a reta final. Penúltimo dia, amanhã é o último, né? E já tá deixando um gostinho de saudade, né? Fala pra mim se você tem gostado, se você tem aproveitado, né, dessas madrugadas, se você tem desfrutado, né, dos banquetes que Deus tem entregado para nós, né? Fala para mim o que você tem tirado, né, de lições. Resumam aqui em uma palavra, né? Um exemplo, irmã, para mim tem sido um renovo, para mim tem sido um recomeço, para mim tem sido transformador. Eu não sei, uma palavra que resuma, né, o que esses 10 dias já foram na sua vida, né? E agora temos apenas hoje e amanhã. Irmã, e depois? Depois o Senhor vai preparar outra coisa, né? Já estão tudo preparado. Eu me lembro a imagem que Deus me presenteou esse ano, né? De algo que eu imaginava que ia ser e Deus ele me mostrou totalmente o contrário. A tia Ju tá falando aqui para mim lá no Meet, renovação da fé, glória a Deus, olha só, ensinamento, crescimento, que mais? Tem sido gratificante, verdade, do Carmo, extraordinário. Gente, olha, não tem como, eu acho que realmente usando as palavras de vocês a gente vai conseguir montar uma playlist assim, né, de realmente todo o sentimento, né, que está tendo dentro de nós diante desse propósito, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, mas demorou tanto, né? Porque esse propósito ele já estava no coração desde o ano passado, né? Desde o ano passado o Senhor queimava com esse propósito. E eu falava, Senhor, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser em qualquer momento, não pode ser só porque eu acho ele lindo, só porque eu acho que ele vai impactar, não. Ele tem que ser em um momento estratégico, em um momento em que vai abalar realmente as nossas estruturas, que vai mexer, né, com as nossas estruturas. E eu acho que a mim, né, a palavra que me resume, eu acho que é isso, tem mexido com as minhas estruturas, né, tem abalado, né, tem totalmente começado a mexer lá embaixo, né, e que realmente ele venha mudar a nossa vida, que não venha ser mais um propósito na sua vida, não, que venha ser realmente 12 dias, mas que vá fazer toda a diferença por toda a sua caminhada, né? Como mãe, como tia, como avó, como babá, né? Como professora. Irmã, eu não tenho, né, crianças assim próximo de mim, mas eu sou uma professora, eu sou uma tia da escolinha. Já é um chamado de Deus para você, já é um despertar de Deus para você. Né? Então, como nós já falamos de filhos biológicos e filhos espirituais, né? Talvez você ainda não tenha entendido o seu propósito, talvez o seu propósito seja ser uma mãe espiritual, uma mãe na fé. Né, irmã, já gerei, mas eu perdi, eu também perdi, eu entendo a sua dor, eu compreendo a sua dor, dói. E é como eu falava com a Laisa, são dores, são cicatrizes em nossas vidas, são feridas em nossas vidas que hoje são cicatrizadas. Tem uma aqui no meu braço, não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver. Ela tá aqui, acho que vai dar assim, ó. Aqui quem tá no Instagram acho que vai conseguir ver. Isso aqui eu cortei com vidro, né? Quando eu era pequena, levei 3 pontos, né? No dia, claro, alguns meses, tempos depois, doeu muito. Por quê? Porque tinha recém-cortado, né? Mas hoje é uma cicatriz que eu tenho, mas que eu olho e automaticamente eu me lembro, né, que eu cortei com vidro, criança, brincando. E na verdade não foi culpa minha. Eu fui abrir uma gaveta, né? A gente estava na casa de uma amiguinha. E aí a gente já tinha brincado de um monte de coisa e a gente falou assim, vamos jogar dominó. E aí ela entrou e falou assim, Ana, pega pra mim o dominó, tá no barzinho. E é um lugarzinho onde ficavam as bebidas, né? E a gaveta era bem embaixo, e a gaveta emperrou.
Nisso que a gaveta emperrou, eu puxei. Nisso que eu puxei, um caiu em cima do outro, uma partiu no meio e o vidro veio em cima de mim. Nisso eu pulei para trás, só que o meu braço cortou, né? O pedaço de vidro caiu bem em cima e cortou a pele. 3 pontinhos, né? Mas hoje eu olho para essa ferida, eu posso tacar o dedo, apertar aqui que não dói nada, mas existe uma cicatriz, né? E o aborto, a perda de um bebê, ela é assim, é uma dor, né, que nós tivemos, é uma cicatriz que fica ali, mas é um aprendizado para nós, né? É uma dor que talvez você carregue, nós vamos carregar por muito tempo, sim, muito, muito tempo, a gente vai carregar para sempre. Por quê? Porque é uma vidinha. Nós geramos, né? Houve ali a maternidade. Não é porque houve um aborto que você deixou de ser mãe. Não, não gerei. Não, você gerou assim. A partir do momento que houve a concepção, ali você já foi mãe, né? Então, a partir desse momento, ali já é uma vida, independente de quanto tempo ficou no seu útero, independente de quanto tempo ficou ali com você, né? E eu tô falando isso sobre, né, perdas, sobre mães que perderam os seus bebezinhos, né? Mas isso a gente pode levar para várias outras áreas da vida, né? Perdas, danos, sofrimentos, feridas que hoje a gente olha e são só cicatrizes, né? E eu falava sobre isso com a Laisa, né? No dia que antecedia a participação dela aqui conosco. São feridas que hoje a gente olha e servem para superação para outras pessoas, né? Então, esse propósito eu creio que ele veio no momento certo e passou tão rápido, que a próxima madrugada que você for acordar já é a última. Última madrugada, a próxima, né? Que vai ser de sexta para sábado, já é a última que você vai acordar às 3 horas da manhã para participar desse propósito. Né? Então, aproveita o dia de hoje, aproveita o dia de amanhã. E antes de acabar amanhã, eu falei para vocês fazerem isso ontem. Se não deu, no meu caso, não deu para eu fazer ontem devido à correria, faça uma análise, anote, né? Pegue uma frase, que nem eu pedi para vocês me falar uma palavra, né, do que vocês poderiam resumir para mim, né, do que foram esses 10 dias, do que esse propósito tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida com uma palavra, né? Agora, lição de casa para vocês, antes de encerrar, antes de chegar amanhã, eu quero que você pegue frases, né, de cada dia, uma frase que te marcou. E entre hoje e amanhã, a gente entrega para vocês uma arte, né, Eli? A gente entrega uma arte para você, aonde você vai colocar a frase que mais te marcou. Pode ser a caneta, né? A gente te manda o arquivo, você vai lá na papelaria, ou se você tiver impressora na tua casa, você imprime e você anota as frases e deixa como se fosse um certificado, né? Eu fiz os 12 dias. Irmã, não fiz. Corre lá nas redes sociais, estão todas salvas, né? Vai estar lá as 12 lives lá prontinhas para você assistir, para você não perder nenhuma. E aí você pega as 12 frases que mais chamou a sua atenção, para que com o passar dos dias, dos meses, dos anos, você olhar para aquela frase e você se lembrar, é verdade, né? Eu aprendi isso e eu preciso continuar executando. Por quê? Porque eu sou uma mãe posicionada. Eu sou uma tia posicionada, eu sou uma professora posicionada, eu sou uma das Anas que vai levar o Samuel para a casa de Eli. Eu sou uma das Anas dessa geração que vai levar o Samuel, que vai levar esse menino, essa menina para servir ao Senhor, né? Antigamente, né? Eu lembro até acho que desse testemunho da pastora Rubiana e da Roberta contando que quando elas eram menores, elas passavam com um carro pegando um monte de criança da rua e levavam para a igreja. Né, Roberta, se eu estiver correta, você me corrige, se eu estiver errada, você coloca a forma correta aí, mas eu lembro vagarosamente assim do que você me contou. E eles passavam, né, no bairro assim, e pegava aquela criançada toda e levava para o culto. Né? Será que ainda tem gente que faz isso, irmã? Mas não confiam mais, né? Mas hoje em dia é diferente. Será que é mesmo? Será que você estar ali pertinho de uma criança, será que você começar a fazer visitas em bairros carentes, né? Dar uma atenção para uma criança, será que já não é uma forma de você exercer,
né, esse chamado de mãe espiritual, mãe na fé, que essas crianças carentes têm necessitado. E eu falo carente, não é carente por morar em um bairro carente, não, porque às vezes tem crianças que são bem de vida, porém são carentes de amor, são carentes de atenção. Por quê? Porque às vezes o pai e a mãe trabalham demais, às vezes o pai e a mãe tá sempre lá na empresa, focado na empresa, e o amor realmente eles não têm, né? Então não é a carência financeira, é a carência de amor. Ela tá falando aqui mesmo, é a pastora Rubiana. Eles pegavam ela e as outras crianças e levavam para a igreja nos bairros próximos. Olha aí, gente, né? Então, pergunte para Deus. Deus, o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso levar esses Samuéis, né? Se assim a gente pode dizer, né? Para servir ao Senhor. Deixa eu já chamar minha amiga. Em nome de Jesus, ela já tá por aqui. Amiga, eu já vou te chamar. Fica de olho aí no convite. Uma convidada. Em nome de Jesus, as meninas aqui do Meet já estão aplaudindo. Aplaude de pé, igreja, para receber a minha amiga. Deixa eu só esperar ela aqui. Você já chegou? Ai, eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô sem fone aqui. Tô te ouvindo super bem, mas eu não estou te vendo, mas não tem problema. Eu acredito que o Ah, restante quer que das eu meninas. saia e volta de novo? Não. Às vezes pode dar até BO, não tem problema. O importante é eu te ouvir. E eu Não. acho que as meninas estão te vendo. Meninas, só escrevam aqui para mim. Eu estou vendo a irmã Lilian. Eu vou, antes de tudo, te dar bom dia, você dá bom dia, e aí eu vou falar um pouquinho de você. Dá bom dia. Ah, bom dia, mulheres lindas, que saudade, né? Quanto tempo aí sem aparecer online, né? Sem postar muitas coisas, mas estamos voltando à rotina, né? A rotina do online, a rotina de postar, de poder contar para vocês um pouquinho desses momentos que eu tenho vivido, né? Do que Deus tem me entregado. Falo que é, né, aquela fase da vida de honrar pai e mãe e agora de cuidar, né? E para a glória de Deus, Deus tem nos capacitado, tem nos ajudado em tudo e em todas as coisas. E eu vejo assim, às vezes as pessoas que não estão em espírito não entendem quando a gente fala que em meio à tempestade a gente vê a mão de Deus, a gente vê a bondade, a misericórdia de Deus na vida de uma pessoa que às vezes está no leito, né? Que está num momento difícil, num momento. Mas quando a gente conhece a história, quando a gente vê tudo, a trajetória, a gente realmente fala, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas então é bom para cortar também as más conversações e a palavra que Deus está dando. Né? Que a gente fala, tô voltando para casa da mãe, e fala, nossa, você parou? Não, tá repreendido. Até que a morte separe agora em três, né? Pai, mãe e esposo. Isso mesmo. Eu quero. Eu acredito que a maioria, né, das que estão aqui já te conhecem, né? Já conhecem a irmã Lilian, talvez não conheçam, né, o que você preparou para trazer para nós hoje. Desde já eu quero te agradecer pelo seu sim, né, por estar aqui de madrugada. Eu sei o quanto é difícil para você acordar às 3 horas da manhã. E mesmo que você vá para Portugal, mesmo que você vá para lá, eu vou adaptar para que lá seja às 3 horas da manhã. Que você ia falar isso pra mim uma hora, tá? Mas tudo bem, tá tudo vai bem. Eu volto pro Brasil na hora do propósito. Daí Deus já tá providenciando a prosperidade. Tá? Falando um pouquinho dessa mulher maravilhosa, a Lilian é uma grande amiga que o Senhor Jesus me deu desde Peruíbe. Quando eu cheguei em Peruíbe, eu acho que foi o primeiro abraço, né, que eu recebi, a pessoa que abriu, né, o coração, a pessoa que me recebeu na casa dela, a pessoa que simplesmente me fez eu me sentir em casa, né? O sorriso dela, não só dela, o pastor Ramos, a Dudinha, o Vitor, né? Eles nos abraçaram quando nós chegamos, né? E falar da Lina é igual eu falei da Elô, né? Da Débora, né? De meninas que
o Senhor Jesus me presenteou há anos atrás são mulheres de estarem dentro da minha casa, né? Eu estar na casa delas, né? Isso é confiança, é credibilidade, né? Que a gente cria e cria com relacionamentos, né? Isso com o tempo, né? E a gente costuma brincar, né, Li, que quando eu engravidei da Sofia, a Lília engravidou junto. A gente pode até achar que é cômico, que é engraçado, gente, mas era incrível. Talvez você já, Realmente, né? já vivenciou isso com alguma amiga. Eu vivenciei isso duas vezes, né? A primeira com a Lilian, depois com a Bruninha na faculdade, dessa última vez que eu engravidei. E, gente, é algo assim muito surreal, porque eu estava lá em Peruíbe passando mal, né? Com ânsia, e eu falava com a Lilian estava no banheiro já soltando as tripas, né? Passando mal também. E então, assim, a gente vê vínculo, né? De amizade. Né? Não sei até que ponto isso é verídico, mas ela sentiu e eu acredito nisso, né? Li, eu vou deixar você ficar à vontade, só vou fazer a primeira oração e aí você se sinta à vontade em nome de Jesus, tá bom? Amém. Tá Vamos, ótimo. Vamos lá. vamos orar, meninas, fechem os seus olhos, vocês que podem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da tua santa presença, meu Deus, nessa 11ª madrugada. Jesus, os dias realmente, Pai, têm se encurtado. Meu Deus, os dias realmente têm se abreviado. Jesus, parece que foi ontem que nós começamos esse propósito. Parece que foi ontem que nós fizemos os 3 dias de preparo e já estamos, Senhor Jesus, praticamente no encerramento. Próxima madrugada já é o encerramento, Pai. Meu Deus, e até aqui o Senhor nos ajudou. Só o Senhor sabe, Pai, as guerras que são para levantar de madrugada, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos ajudado a nos levantar. E, Pai, nessa madrugada eu peço ao Senhor, abençoe a vida da irmã Lília, pastor Ramos, meu Deus, a vida do Vitor, da Vitória, meu Deus, a vida, Senhor Jesus, da Duda, meu Deus, do noivo dela, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe-os, guardando, protegendo, livrando eles de todo mal, em nome de Jesus, cobre eles, Pai, com a sua nuvem de glória, esconde eles, Pai, dos olhos do maligno, dos olhos dos inimigos, em nome de Jesus. Pai, vai adiante de nós, meu Deus, nesta live, meu Deus, abençoe todos que estão ao vivo e todos que irão participar ainda futuramente, em nome de Jesus. Use a irmã Lilian nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Li. Fica à vontade, meu. Ai, glória a Deus. Ai, Paulinho, que Deus é bom, né? Eu falo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele tem agido em nossas vidas de uma maneira especial. Cada dia tem sido uma bênção. O meu tem sido cada tarde, né? Mas eu juro que eu acordo, gente. Eu acordo, eu fico lá online. Falo que no Meet, né? Me pegou esses dias que eu falo tanto, né? Legal de desligar a sala e depois você vê quem fica, né? O que tá acontecendo com quem fica, mas glória a Deus. Eu fiquei esses dias até 8 horas da manhã no Meet. Nossa. Não, mas foi porque, você sabe, né? Eu esqueci de sair da sala. Mas, enfim, é só uma dica para quem não consegue acordar de madrugada. Assiste depois, olha que bênção. Fica aqui no Instagram, Deus é maravilhoso. Se tivesse no mídia agora já ia soltar as palminhas lá, né? Mas Deus é bom, fica tudo gravadinho, assistam. É igual do avião que a gente teve aí da viagem maravilhosa, né? E vários outros propósitos. Eu falo, se os primeiros tivessem ficado gravado também, né? É edificante até pra gente. Apesar de que o Insta ia derrubar nós, né? Tem umas 4 vezes já. Todas as minhas noites das 10 horas da noite ia me derrubar, mas tá tudo bem. A gente levanta ele de novo e reinicia, né? E faz igual a palavra. Mas agora, né, com toda a seriedade do mundo, né, que as irmãs, elas se falavam para as irmãs, a Paulinha foi brigar comigo, irmãs, tem que terminar agora é uma hora, uma hora é uma hora. Mas era uma hora de palavra e uma hora de oração, as irmãs fez eu entender, né, ninguém queria ir embora, mas tá bom. Mas hoje eu vou ser breve, vou ser rápida, né,
a rotina da gente muda, às vezes, assim, as coisas acontecem, né? E eu falo que a vida, assim, é isso. É você deixar Deus te levar, assim, igual a gente aprendeu dentro da nuvem, né? A gente consegue ver a glória de Deus e dentro da nuvem, né, da glória de Deus, a gente consegue sentir paz em meio à tempestade. A gente consegue dormir do ladinho de Jesus lá na proa do barco, sabe? Quando ele estava lá dormindo, aquela tempestade, os discípulos desesperados. Só que ele olhou, viu que Jesus estava ali, teve que ficar chamando, né? Quando a gente está dentro da nuvem da glória de Deus, a gente dorme com ele também, fica lá, ai que delícia, o chacoalho das ondas nem é desesperador, é até gostoso, né? Porque você está descansando nos braços do Senhor. Então, assim, Deus tem me feito viver e ver muitas coisas que talvez lá na infância, né, a gente traz com a gente cicatrizes, igual eu estava falando, e quando a gente amadurece espiritualmente, quando a gente amadurece, né, fisicamente também, a gente consegue entender, né, que Deus está presente a cada instante, né? Deus está presente de uma maneira assim extraordinária. Só que se nós não estivermos dentro da nuvem da glória de Deus, nós não vamos conseguir ver, né? É igual eu estava meditando, né? Nesses 11 dias, né? Era para ter sido lá no 6, Deus sabe de todas as coisas. Foram, assim, dias preciosos que eu vi a mão de Deus e até Ana, enquanto Ana estava chorando, enquanto Ana estava triste, o milagre não acontecia. Mas quando ela levou essa angústia, essa tristeza para o altar e clamou verdadeiramente, usou as palavras certas, ela comeu do fruto da boca dela. E essa palavra que eu queria dar para vocês, que está lá em Provérbios, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu estou dando uma benção, né? A gente consegue decorar uma hora, a gente consegue. Em Provérbios 18, 20, né, quem quiser estar abrindo, diz assim, né? Nessa versão que eu peguei, eu gostei muito dela, por causa dessas palavras que foram traduzidas, que diz assim: as palavras sábias saciam com uma boa refeição, como uma boa refeição, e as palavras certas dão satisfação. Em algumas outras traduções mais assim, né, atualizadas assim, as mais padrões, né, que todo mundo usa, diz o quê? Que do fruto da nossa boca comerás, né? Então, a gente tem que tomar cuidado no nosso falar, no nosso agir. Isso que eu até coloquei, né, como tema é como se a mãe da geração de Samuel, como sunamita. Para nós tomarmos posse da bênção como Ana tomou quando foi ao altar e entregou ali a dor dela, a ansiedade dela, a tristeza dela, porque não adiantava né, ele amar ela mais do que 10 filhos, não adiantava ela ter o melhor, ela queria ter um filho. E a mulher tem muito disso, né? Eu quero, eu quero. E às vezes, assim, demora para acontecer, ou quando acontece, é interrompido no meio do caminho, igual vários testemunhos. E a gente fala assim: não, que bom, mas vocês têm uma história, têm um testemunho. Eu venci, eu conheço essa dor, eu sei que você está passando, porque isso fortalece. É diferente uma pessoa ouvir e nunca ter passado. Porque quando a gente sente na pele o que acontece, a gente ali, igual o missionário, né, já pregou, a tia Ju já ensinou para a gente também algumas das ministrações, nós nos tornamos doutor naquilo. Por quê? Porque você enfrentou aquela batalha. Então, assim, Ana enfrentou, e eu acredito que não foi só a dor de não ter filho, mas a dor de cumprir aquilo que ela falou diante do altar. Porque ela fez um voto com Deus. E a partir do momento que a gente faz um voto com Deus, a palavra diz: é melhor que não vote do que votes e não cumpres. Então, ela deu a palavra dela. Ela falou: esse meu filho, primeiro filho, eu vou entregar no altar, na casa do Senhor. Aí imagina a Ana grávida, tendo filho, e depois de desmamar, tem que ir lá entregar na casa do Senhor, sem saber se ela teria outro filho, sem saber se aquele milagre aconteceria novamente, mas ela cumpriu com a palavra dela.
Então, a Sunamita, ela também não podia ter filho. Mas ela era uma mulher tão boa, ajudou o homem de Deus, que o homem de Deus queria que algo especial acontecesse na vida dela, como aconteceu na vida dele através dela, né? Porque a palavra diz, o filho do homem, o filho de Deus, não tem onde inclinar a cabeça e descansar, né? Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, e glória a Deus por isso também, que eu falo que hoje o povo de Jandira precisa do pastor Ramos da Irmã Lília, assim como o povo do Vila que precisou, assim como o povo do Caiçara precisou, de São Vicente, de Sambaia, de Sumaré, do Maria Antônia, onde tudo começou, de Nova Veneza, onde eu cresci. E cada lugar que a gente passa, a gente lança sementes. E são sementes que, com o tempo, a gente vai vendo fruto. Né? E tem fruto que demora 20 anos para crescer. Né? E eu tenho visto e ouvido a voz de Deus, deixa eu te guiar. E assim, no começo, a gente não entende, né? Na hora da tempestade, a gente fala, meu Deus, o barco tá balançando muito e tal. Mas quando você tá firmada na palavra, você começa a ver a grandeza de Deus, né? Você começa a ver que o voltar ao começo, ao início de tudo, te faz não ser igual. Se você não está dentro da nuvem da glória de Deus, você não entende que é bênção. Você começa a ver como eu estou regredindo na vida. E muitos dias o inimigo tentou colocar isso na minha cabeça. Você vai regredir, vai voltar para casa da mãe e do pai, depois de 24 anos de casada. O povo... Então você vê que a nossa mente, o diabo trabalha. Porque é um pensamento que gera um sentimento. E esse sentimento mexe com as tuas emoções e você não sabendo lidar, e você não entregando nas mãos de Deus, não usando as palavras certas, você cai. Você tropeça e quando você cai e tropeça, é difícil para se levantar. Porque você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Você começa a questionar Deus ao invés de ouvir a Deus. É aquele propósito que a gente fez, né? Que no deserto a gente tem que ficar como? Em silêncio. Em silêncio. Porque no silêncio você ouve a Deus. Você tem que mulher tem que se segurar para não falar, né? E a irmã Lília é a prova disso. Né? Você tem que se segurar para falar, meu Deus, eu não vou questionar, eu não vou questionar. Eu vou adorar, vou me calar e vou ouvir. E vou agradecer. Então eu tive que fazer isso. Esse Sunamita veio assim, nesses dias todos no meu coração, fortemente. E eu fui lembrando de cada situação que eu vivi na vida, eu falei, eu não precisava ter passado por isso. Porque ao invés de eu profetizar com as minhas palavras, o que Deus me mostrou, o que Deus me falou, eu deveria ter feito o quê? Levado ao meu celular, que eu tenho esse microfone aqui, que estou ouvindo o microfone, né? Não? É o meu? Eu não. Não, pode ser que seja o meu, só que eu não consigo mutar o meu. Eu acho que Então, deu parou. esse. Parou? Acho que as menininhas do Meet, vocês param com isso, meninas, mutem os seus microfones. Então, aí, Paulinha, eu comecei a ver que quando Deus fala para você que algo está para acontecer e não é bom, não profetize aquilo, não declare com as suas palavras, mas leve em oração. Dobra os teus joelhos e começa a repreender o mal. Começa a repreender, demônio, na minha vida, você quer agir assim, 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 você não vai agir. Sunamita, ela estava com o filho morto nos braços. Mas o que ela respondeu quando o marido perguntou? Tudo vai bem. Ela viu a morte, mas ela não declarou. E o poder, a palavra diz, né? Quem tiver aí e quiser passar colinha escrito para nós, né, Paulinho? O poder da vida e da morte está onde? O poder das palavras. Então, aquilo que Deus me mostrou, que eu não quero que seja concluído na minha vida, eu preciso repreender. E quando eu ouço alguém falar, eu também preciso repreender. Que pode ser isso, pode ser aquilo.
Nem os médicos declararam isso, nem os médicos falaram isso para você, mas alguém falou e aquilo ficou no seu coração, porque você ouviu, a fé vem pelo ouvir, mas às vezes as nossas batalhas, as nossas guerras também vêm por aquilo que ouvimos e não rejeitamos, não repreendemos, usando o poder do nome de Jesus. Às vezes as nossas palavras, quando ouvem, ai, você está com isso, meu Deus, eu vou morrer. É a mesma coisa a mulher, e eu vivi isso há mais de 15 anos com a minha mãe. Ela ouviu, eu tô com uma bolinha, né, um tumor nos meus seios. Aí já entra aquele desespero, porque você ouviu, você sentiu algo, você pensou algo e você começa a declarar algo. Então, esses dias eu ouvi uma moça falar, eu já tirei os 2 seios logo. Ela nem sabia se era câncer, se era benigno, se era maligno. Ela não sabia. E ela já preferiu agir. E tá tudo bem. Só que há momentos em que a gente não precisa agir, a gente só precisa orar. A gente só precisa declarar a vitória. Eu sei que, assim, acho que só a Paulinha mesmo sabia no começo, né, e a minha amiga lá de Brasília, que o ano passado eu fui fazer, né, o exame de mamografia, tudo, e apareceu uma mancha, né, um tumor, você precisa ver o que é, tá tal tamanho. No momento que eu vi aquilo, porque minha mãe já teve, então o que o homem fala? Né? Ele é hereditário, você tem que cuidar para você cuidar é uma coisa, você se preocupar, né, é outra coisa. E quando eu recebi a notícia, eu logo repreendi, eu falei, demônio, eu não aceito. Porque muitas outras maldições em mim, através de mim, foram quebradas. A minha geração não terá. Então eu não vou ter. Eu não vou ser a última a ter essa enfermidade, a ter. Não, a última foi lá, que já aconteceu, já recebeu alta, já recebeu a cura e está tudo resolvido. Porque passamos juntas por isso, né? Eu parei de trabalhar, né, de ter a vida de CLT, como o pessoal fala, né, para cuidar da minha mãe, para acompanhar ela nas radioterapias, né? Na químio, meu pai participou, ajudou ela, a gente até trabalhava junto e revezou as faltas. E depois eu falei, não, eu tô com um filho aprendendo a ler e escrever, uma filha aprendendo a andar e falar, e com uma mãe que foi diagnosticada com câncer maligno, né? Que pode se espalhar, e eu vou cuidar dela. Então ali eu tomei uma decisão na minha vida que Deus já estava me cobrando bem antes, quando o Ramos assumiu a igreja de Sumaré, né, há mais de 15 anos atrás, Deus já colocou no meu coração. Até aqui eu fui com você, você atravessou o deserto com uma renda assim, agora tá assim. Por que não abrir mão? Por que não fazer a minha vontade? Se eu fui contigo assim, agora assim, né, falando financeiramente, eu serei ainda mais, porque eu já dobrei o que você sobreviveu até aqui. E eu demorei ainda, sabe? Demorei uns 2 anos para tomar a decisão e falar, não, eu vou fazer porque Deus vai me honrar. Eu fiquei ali orando, brigando com Deus. Quando o Ramos falou, vamos ser transferidos, falei, meu Deus, eu não fiz o que Deus mandou aqui ainda em Sumaré, que seria a reunião de mulheres, né? Seria o meu ministério, na onde eu nasci, onde eu cresci. E aí, trabalhando, cuidando de 2 filhos, da mãe, assim, eu ia dar conta. Porque quando andava a casa, desandava a igreja e desandava o serviço. Quando andava o serviço, desandava a igreja. Falei, eu tenho que parar de ser teimosa. Porque eu estou numa tempestade que é desnecessário. Mas eu falei, não, abri mão. E parei de trabalhar. E Deus me deu uma palavra. Eu suprirei todas as suas necessidades segundo as minhas riquezas. Falei, Deus, é isso. E quando eu falei, né, pro meu, do setor lá, do meu responsável, chefe, eu falei, olha, eu tô indo embora. Eu preciso ser mandada embora para receber, né, o seguro-desemprego, que o povo fala, né, seguro-desemprego, para pagar minhas contas. Mas eu sei que eu vou receber isso, eu vou pagar minhas contas e eu vou ficar bem. Ele, não, você não pode ser mandada embora. Na época, o salário mínimo era uns 250, eu recebia 600. Ó, você pode trabalhar meio período, continua ganhando a mesma coisa, dá para você levar as crianças para a escola, e aquela coisinha, sabe o prato de lentilha? E você sente quando é o prato de lentilha. Mas você precisa estar em intimidade com Deus.
Eu falei, não, eu não quero. Porque ou você declara e vive pela fé, pela palavra que Deus te deu, ou você vai acabar padecendo e tendo lutas desnecessárias. Eu falei, não quero. Aí, não, olha, então a empresa terceirizada que você presta serviços também fora a prefeitura vai te pagar mais R$ 600. Quer dizer, dobrando meu salário. Olha os pratos de lentilha na vida. Aí depois, resumindo, o prefeito ia conversar, iria dobrar meu salário também. Então, eu iria ganhar 4 vezes mais. Então, naquela época, o salário de R$ 250, eu estaria recebendo R$ 1.000 para trabalhar meio período. Tem. Aí eu falei, Deus, não é maior que as suas riquezas. O Senhor disse na palavra que vai suprir as minhas necessidades segundo as tuas riquezas. Eu vou declarar a palavra. Eu escolho a renunciar à minha vontade, porque, lógico, era a vontade de trabalhar por estar do lado do meu pai, por estar, nossa, eu vou ganhar 4 vezes mais, e não sei o quê. Meu chefe brincou, né? Você vai ganhar mais que eu. Aí eu falei assim, nossa. Eu falei assim, mas eu não quero. Por quê? Eu quero estar firme com Deus. Eu quero fazer o que Deus me mandou. E eu não vou dar conta, porque a obra é maior. Ajudar, auxiliar o marido é uma coisa, né? Mas fazer a obra e estar à frente de um ministério é outra coisa. E eu sempre renunciei, né? Algumas irmãs vão até lembrar, na época que eu falei, o primeiro conselho que me pediram, eu, como esposa de pastor, falei, Jesus de Nazaré, eu não sabia o que a irmã estava falando, né? Ai, meu marido não me procura. Eu assim, como assim? Ele passa na frente da igreja, vocês moram aqui pertinho, como ele não te procura? Eu não entendi que o procurar. E quando eu entendi, eu falei, minha irmã doida, o que ela tá falando pra mim? Aí eu fiquei desesperado, eu nunca que eu vou trabalhar com mulher. Deus me livre, depois de 6 anos, eu nessa batalha. Você vai? Sim. E aí eu falei, aí o meu esposo falou, o que você falou pra ela? Eu recém-casada, eu vou saber o que é procura, Ramos? Ele falou assim, eu falei pra ela que eu falo pra todas as irmãs, vamos orar. É o primeiro conselho, e aí durante uma semana em oração a gente vai dar outra palavra, vai dar outro conselho, mas o primeiro conselho é vamos orar. Domingo a irmã chega na igreja de mãozinha dada com o marido. Ó, deu certo, estamos em lua de mel. Eu falei, olha, irmã, não fala isso pra mim, eu amo de pergunta. O importante é que deu certo, mas quem disse que eu queria? Depois de 6 anos ainda tava correndo de mulher. Falei, se eu tá doida vir me falar uns negócios desses, eu vou ter um troço. Mas aí Deus foi usando. E quando eu parei mesmo, que eu renunciei, eu lembro até hoje, Paulinho, eu estava em jejum. A gente teve uma discussão, eu e o Ramos, né? E ele falou assim, o que dá o seu salário, dá para quê em casa? Eu fiquei em choque. Eu falei assim, Ramos, eu nunca te pedi nada. Se tem mistura, eu não tenho, eu vou lá, eu compro o Vitor para suprir a ausência. Eu fazia ele pegar o carrinho de criança e ir no mercado e comprar o que ele queria. Então eu falei, quando o Vitor tem 3 anos, quando que você comprou uma roupa, um calçado, uma meia, um sapato? Falei, então, meu dinheiro dá sim, meu salário dá sim para muita coisa. Ele olhou assim para mim e eu em jejum, Paulinha. Aí eu falei, Jesus de Nazaré, ele, não, vamos tomar um sorvete. Eu falei besteira, não sei o que homem é assim, né? Mas aí você tem que ter sabedoria para falar com o jeitinho. Eu nem falei brigando, eu só mostrei que dava, né, para fazer. Eu falei, a partir de hoje eu tô abrindo mão de um salário que é você que vai ter que comprar tudo isso. Eu falei, você sabe quanto que eu gasto no meu cabelo? Você tem noção? Aquele cabelo que ia quase até a cintura, todo pretinho, chapado. Você sabe quanto custa meus shampoos que tá lá em casa? Você não sabe o meu salário que compra. E agora? Eu vou querer continuar tendo ele, eu quero ver. Aí ele, não, não vamos tomar um sorvetinho. Eu falei besteira. Eu estou em jejum, desce desse carro, vai jogar sua bola, depois de conversa. Porque mulher de pastor também discute, né, Paulinha? Vamos deixar claro aqui que tem umas irmãs que devem estar assim, meu Deus, ela pegou o pastor Ramos, é um homem tão bonzinho, tão calmo. É o esposo, tá, gente? Tô falando do pastor Ramos, não, tô falando do José Ramos da Silva, meu marido. Aí, nesse mesmo dia, Paulinha, desceu do carro, eu indo para casa, uma jovem me liga, eu preciso de você. Aí, daqui a pouco, a irmã dela me liga. A fulaninha tentou se matar. Aí eu entendi o eu preciso de você, porque era a fulaninha que tentou se matar.
Peguei o carro, acelerei, fui para casa dela. No meio do caminho, meu celular toca. Lilian, consegui dobrar mais um pouco o seu salário. Você vai ganhar R$ 1.500. 10 salários e mais um pouquinho, né? Hoje seria que uns 14, 15 mil. Para trabalhar meio período. O resto eu iria fazer em casa com as crianças. Eu peguei meu celular, Paulinha. Eu joguei ele do lado do passageiro e falei, Satanás, aqui não. As riquezas do meu Deus é maior do que esse salário. E ele diz que vai suprir minhas necessidades segundo as suas riquezas. E não há riqueza humana maior que a riqueza de Deus. Joguei meu celular e fui para casa dessa irmã. Cheguei lá, abracei ela, não comentei que a irmã dela tinha me ligado também falando isso. Eu falei para ela assim, Jesus te ama. E não importa o que aconteça, Deus tem solução para tudo e Ele vai te ajudar. Ela me abraçou, a gente orou junto, ela de joelho. Eu falo, gente, é incrível como Deus faz. Às vezes tem pastor, esposo de pastor, eu não estou puxando a sardinha, mas é para vocês entenderem que às vezes o tudo vai bem de um pastor, de uma esposa, de os filhos de pastor, é o tudo vai bem da sunamita. Eu tenho até mulheres que nessa época viveu comigo, me ouviu ensinar a vida de sulamita, né? Cada mês a gente tinha uma mulher, eu falo que eu tô bem devagar, eu falo, voltando aqui para Sumaré, antes era todo mês, tinha uma reunião de mulheres, toda semana, tinha estudo bíblico das 3 às 6. Isso aconteceu também na praia, você participou um pouco, né, os nossos luais, né, que a gente fez, mas depois que eu fui para a capital, não teve mais isso. E quando começou Mulheres que Vencem, que era para, agora vai explodir, eu parei, eu engessei meu ministério. Né? Aí veio Dudinha fazendo as cirurgias na perna, depois eu com a hérnia, né? E foi indo. Eu falei, gente, na capital cada ano era uma batalha, era uma guerra, e era uma guerra que me engessava também. Só que olha as minhas palavras no começo. Vir para a capital não me fez bem. Eu tive que comer do fruto da minha boca, arrancar a semente que foi lançada, limpar a terra, para depois começar o quê? A produzir as sementes boas e comer do fruto bom. Porque foi a melhor fase da minha vida na capital. Mas por eu declarar o contrário, porque a Duda ficou ruim, a cabeça do fêmur dela escorregou, teve que pôr um pino. Um ano depois foi a outra perna. Num ano depois, a segunda perna, o pino passou a cabeça do fêmur, raspou na bacia. E daí teve que tirar esse pino. Eu falei, gente, depois eu operar da hérnia. Eu falei, Jesus de Nazaré está repreendido. E quando eu abri meu coração na capital, eu vi a glória de Deus. Quando a gente começou os propósitos, eu vi a mão de Deus, né? Aí começou a pandemia. Eu falei, Jesus de Nazaré, o que está acontecendo? E lá, eu falei, ali, com aquela menina que tentou se matar, eu me senti forte a ponto de, assim, as minhas costas tá cheias de flecha, com a espada, porque eu falo, as brigas, às vezes as discordâncias com o marido, a gente não pode demonstrar para a igreja. Naquele momento, uma menina tentando se matar, eu vou falar, ai, meu marido brigou comigo também. Ai, não sei o que, não sei o que. Imagina, gente, as duas iam pular a ponte junto de mão dada, do viaduto, porque olha a obra de Satanás, entendeu? Mas não, ali a gente precisa, às vezes, falar, tudo vai bem, tá tudo bem. As costas sangrando e você abraçando uma vida, orando por uma vida, para arrancar das costas dela a espada, as flechas, as ciladas de Satanás, a dor que ela está sentindo, né? E declarar, tudo vai ficar bem. E assim, eu falando aquilo para ela e o Espírito Santo me usando para falar e também para ouvir. Porque a palavra é a espada de dois gumes. Quando a gente ouve isso, é exatamente isso. Às vezes o pastor está pregando uma palavra, a gente, esposas de pastor, uma outra líder do MQV, do CQV, e aquilo tá sendo bom para ela também, tá curando uma ferida dela também. E naquele dia eu percebi. Foi quando eu renunciei, depois de 2 anos, né? Todo mês fazendo uma reunião de mulheres, todo mês recebendo uma bênção. A gente foi para Praia Grande, aí foi onde tudo aconteceu, né? Conheci a Paulinha. Eu, até então o pastor Rodrigo lá sozinho, tadinho. Ficou um tempo sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, cadê a mulher desse homem, gente? Já precisa vir logo.
E ele sempre ali com o pastor Ramos, sempre, meu Deus, e aí falou, não, ele tá para casar, né? Ai, glória a Deus. Eu não vi a hora de saber quem era a esposa dele para falar, meu pai do céu, vi esses dois conversando eu aqui sozinho, não tá dando bom não. Aí veio quando a Paulinha chegou. Aí eu comecei a ver a mão de Deus também, porque eu saí da terra que eu nasci, eu saí da terra da minha aflição, né? Onde eu cresci, onde eu vivi momentos da adolescência que a gente sabe como que é, né? Tem aqueles momentos da aborrecência, né? Mas assim, eu vi que aqui eu fui gerando Manassés, que é o quê? Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer da terra da aflição, dos momentos que eu passei, porque passei, sim, não passei fome, mas eu passei necessidade no começo do ministério com meu esposo. Meu pastor não sabia, ficou indignado quando soube. Porque você não pediu ajuda, porque você não falou. Você vivia bem, vestida, rindo, brincando com todo mundo. Eu achei que você ganhava milhões. Eu falei, pastor, o senhor não colheu meu dízimo, não? Meu envelopinho escrevia meu nome completo, valor. Era só o senhor fazer aquele cálculo assim, 10% disso não é muito bom, não. Aí ele até riu e falou, mas vocês venceram. E eu venci. E quando a gente chegou lá na Praia Grande, eu vi a mão de Deus e assim, por eu ter renunciado ainda na terra da minha aflição, permanecido na palavra, Deus me fez gerar Efraim. Foi o meu Efraim, né, que eu falo, Deus me fez prosperar. E antes mesmo de eu sair da terra da aflição. Por quê? Porque eu deixei gerar em mim Manassés. Eu confessei com a minha palavra, não mais que eu iria passar necessidade, mas que Deus já tinha feito isso aqui, virar isso aqui. Então, o deserto que eu passei, eu conheci o caminho. Eu lancei sementes que na hora que eu olhei para trás, virou um jardim. E aí, depois de 15 anos, o que acontece? Vamos resumir, né, Paulinho? Porque ó, já vai dar 10 para as 4. Ai, Jesus de Nazaré. Eu vim até para a sala para olhar o relógio. Depois de 15 anos, né, passando as lutas, né, que minha mãe, para quem não sabe, em outubro ficou internada até dezembro, do dia 20 eu fiquei com ela no hospital, deu um AVC, ainda em investigação, porque não sabe qual tipo de demência que ela tem, né, que ela está passando, parou de falar, parou de comer, parou de andar, e assim, tenho ajudado da maneira que eu posso, tenho orado, tenho intercedido. 2 semanas, as 2 primeiras semanas que ela parou de falar, foi uma vigília que o pastor Jaime fez, né? Ele até orou também no altar, falando da mulher que estava sofrendo Alzheimer, e também deu diagnóstico de Alzheimer. E ele orou falando, Deus, aquela mulher do interior que está sofrendo com Alzheimer, que está internada em São Paulo, e era 2 horas da manhã. Mãe, essa bênção é sua, agarra ela. Começa a falar dentro do teu coração, é minha, essa vitória é minha. Naquela madrugada, Paulinho, eu voltei a ouvir minha mãe falar. Glória a Deus. Eu acordei assim, né, que você sabe, né, meia-noite, né, depois da meia-noite a Cinderela começa. Eu peguei num soninho e eu vi minha mãe cantando com o pastor Jaime. Eu vi ela orando. E ali foi uma coisa assim tremenda, foi tremenda, porque eu falo, quando você lança a palavra e a pessoa segura, não tem recompensa melhor. Não tem, não existe, né? E ali eu falei, mãe, abre o teu coração, viva aquilo que você falou para tua mãe viver. Porque você vê de geração em geração, né? O meu esposo hoje, o pastor Ramos, fala assim para ela, cadê a guerreira? Levanta a cabeça, não abaixa a cabeça não. Ergue a tua cabeça. Agora é hora de praticar aquilo que você tanto cobrou das pessoas, que elas eram fortes, você é forte. Então, assim, do lado do Ramos, ela fica assim. Às vezes, do lado meu e do meu pai, ela fica assim. Eu falo, pai, mas tá mole. Não vai ter que declarar mais a vitória na vida da mãe, porque só Jesus. Aí meu esposo, né, depois de tudo ver a nossa correria com ela lá, tudo, viu meu pai no cantinho dele, querendo só cuidar dela, porque ela passou a usar sonda. Aí ele falou, não vai dar certo a gente permanecer aqui no apartamento pequenininho, 6 pessoas, a Dudinha sem quarto, porque você deu o quarto para meus pais. Aí ele sugeriu, vamos morar na casa da sua mãe. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, vou morar onde?
ser sushi no Sumaré. Eu falei assim, como assim? Aí ele comentou ainda perto do meu pai, a casa é grande, cada um tem seu quarto, a gente vai ficar bem, aí não sei o quê. Eu peguei e fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, vou voltar pra onde? 40 anos nas costas, eu vou morar onde? Aí Deus me fez lembrar, onde o povo voltou depois de 40 anos? Onde o povo entrou depois de 40 anos? Uau. Aí eu peguei e fiquei pensando, eu falei, Deus do céu, tinha que ser lá a terra prometida da minha vida. Vai ter que ser lá que eu vou ter que enfrentar isso. Aí Deus foi me mostrando, sabe, Paulinha? Cada dia entrando no quarto da minha mãe e vendo a bondade de Deus, vendo a misericórdia de Deus, eu vejo que Ele está fazendo ela lembrar, mesmo sem ela falar, da onde ela caiu. Deus está nos fazendo trazer ela para ela recomeçar. Porque ela ainda precisa gerar o Manassés dela. Ela precisa gerar o Efraim dela. Por quê? Porque ela precisa esquecer. E aí, vindo para cá, né, numa dessas idas e vindas, essa semana aí, que era para mim ter falado, né, no 16, eu fui e voltei 5 vezes. Eu vim, aí fui. Aí depois aquele dia eu vim, depois eu fui. Aí eu falei, nossa, foi até de Deus. Eu falei, Paulinha, foi de Deus ela ter trocado meu dia, porque eu não. Eu saí, então, gente, porque tava muito cansado. Aí ela chega no meio do caminho que ela percebe que ela tá em Sumaré, ela tá assim, a viagem toda. Aí chega no meio do caminho, ela faz assim, ó. Ela fecha, cara. Sabe aquele tipo de pessoa que quer virar as costas pro passado e andar? Só que a gente não pode virar as costas pro passado e andar sem consertar aquilo que Jesus quer que a gente conserte. Isso não é só sobre a minha mãe, você entendeu? Eu percebi que é sobre mim também. E aí eu falei, Deus, o que o senhor quer comigo? E o meu medo era o quê? Vou ficar parada, vou ficar sem fazer nada, vou fechar minha empresa, eu não vou poder mais trabalhar, só vou mexer com os meus balões quando for pra sede, pra ajudar a tia Ju, pra ajudar não sei o que ver. Aí eu falei, Jesus de Nazaré, que é isso que tá acontecendo? Eu falei assim, eu já gerei meu Manassés, eu já gerei meu Efraim. E dentro da nuvem de glória, Deus falou comigo, agora você vai ajudar ela. Uau. Aí quando você lançou, né, o propósito, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer minha mãe ser a mãe que se levanta para a geração de Samuel. Amém, Jesus. Eu preciso fazer ela entender que quando ela gerar o Manassés e pegar ele no colo, que é dentro do coração, que a gente às vezes fala de gerar filhos só fisicamente, a gente gera filhos também no coração e não só do coração também. A gente tem que gerar dentro de nós. E ela, quando ela esquecer da terra da aflição, Deus já me preparou. Porque ou ele leva a ela, né, que ainda que morra, viverá, e vai viver a promessa, né, da salvação, Sim. ou ela levanta e anda para contar a bênção. Amém. Porque pelos médicos, o que eu ouvi na semana que a gente veio agora, sábado que passou, a Fono disse que, ouvi de novo, né? A Fono disse que o tratamento agora é o tratamento paliativo. Só que quem olha para ela hoje, ai meu Deus, então quem olha para ela, tá ouvindo? Tá com eco de novo. Meninas do Meet, tá todo mundo fechadinho os microfones, será? Se tiver um abertinho, fechem todos. Estão dizendo que tá tudo fechado. Pode ser aqui também na internet. Então, Paulinha, a médica disse, não tem volta. Sua mãezinha não vai mais comer, ela não vai mais falar, ela não vai mais andar, porque quando a gente demora muito para fazer, né, ela explicou, é uma fono, ela é a médica, né? E que bom que ela falou isso na frente dela, porque consciente ela tá, ela entende o que a gente fala. No hospital oscilou. Tinha dias que ela não me conhecia. Ela olhava assim, tipo, eu ia dar coisa para ela comer, ela não queria. Por medo de que você pensa, é uma estranha, né? Na cabecinha deles, né? Ela falou, é um tratamento paliativo que vai se prolongar por anos.
E a irmã dela tá assim há 15 anos. Meu Deus. Né? E assim, às vezes é aquele conflito espiritual, Paulinha. Você serviu a Deus tantos, tantos anos e agora se afasta. O que o diabo quer? Tirar o atraso. Sim. Quando ela ouviu esse diagnóstico médico, que foi o que ela ouviu da mãe dela, mas a mãe dela foi em uma semana, acabou partindo, ela ficou em choque. Ela ficou assim, ó, com a médica. Eu falei, aí eu saí de lá e aproveitei o momento do choque, né? Que a gente fala, é o momento do choque físico, e você pode lançar a palavra. E as palavras de vida e não de morte. Mãezinha, depende de você. Agora, o testemunho vai ser ainda maior de você lutar para se levantar. Porque a médica falou para ela, abre a boca. Passou um negócio na boca dela, porque ela tinha que fazer isso aqui, ó, só. Para continuar o tratamento com a fono. Ela não fez. Chegou no carro, ela fez. Olha só. Chegou em casa, ela fez. Meu pai foi dar um pedacinho de melancia, porque ela falou só o algodão, só para esfregar, para voltar, né, acender lá, né, no cérebro, não sei usar a palavra certa, então se alguma doutora tiver por aqui, me perdoe. Aí ela falou assim, ela tem que voltar, esse estímulo do cérebro, você vai estimular o cérebro a lembrar que recebe, sente, mastiga e engole, né? Só que eu não posso mais dar comida para ela, porque ela pode broncoaspirar e ir pro pulmão. Então, em oração, todo dia, um joelho fala, demônio. Então, não aceito as palavras de morte. Talvez eu. Li. Lilian, você tá me ouvindo, amiga? Eu mutei meu celular. Agora eu voltei. Ah, tá. É que eu voltei pela microfonia, eu acho que é o meu. Mas qualquer coisa eu volto lá. Então, de segunda para terça, ela ficou muito acesa, Paulinha. Tanto que se você olha, você não fala que ela tem problema, você não fala que ela tem demência, você fala que é uma mulher que não está falando, né? Sentei ela no sofá ontem. Aí todo mundo, tá bem, Dorita? E não sei o quê. Aí eu falei, o processo pode ser longo, mas se ela acreditar que há um propósito em tudo isso, ela volta. A Sim. pastora esteve aqui e falou, cadê minha guerreira? Lembra que a gente abriu a igreja de Paulina, a igreja de tal, a igreja tal, a igreja tal? Eu falei, nossa, a pastora virou lenda aqui também. Eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, é verdade. E eu era piquititica, fazia isso também na pracinha. Não tinha esse negócio de comunidade igual a gente tem hoje. Tinha Sim. não tinha nada, era ela e minha mãe na pracinha cantando, estou seguindo. E o povo parava porque eu estou seguindo é quem? Show da fé, missionário R. Soares. Então assim, ela, você lembra, Dorita? Você lembra disso? Ela fazia assim com a cabeça. Olha. Então levanta, Eneste da saúde, levanta e anda. Então assim, é coisas, Paulinha, que a gente vai relembrando, sabe? Que faz bem pra gente relembrar. O começo. E a palavra diz que às vezes o fim das coisas são melhores que o começo, por quê? Porque é o fim que a gente toma posse de tudo que a gente aprendeu na caminhada. E essa geração precisa, a gente precisa relembrar para nós e relembrar testemunhando para eles. Para eles entender. Porque, igual eu dizia, a dor maior de Ana não foi só ela não ter filho. Depois ela teve, mas ela teve que cumprir o voto. Ela teve que deixar Samuel. Imagina que devia ser a dor. Eu falo, gente, eu acho que a dor foi maior. Agora você vai ficar aqui com ele. E eu vou voltar sozinha. Você vai ficar aqui para servir, porque eu prometi isso. Não foi a promessa de Samuel. Não foi Samuel que fez esse voto com Deus. Mas quando ele estava ali, que ela cumpriu o voto dela, o que aconteceu? Samuel, Samuel. Ele achou que era o Eli. Aí o Eli tá me chamando, deixa eu ir lá. E não era. Até que ele entendeu que quem chamou ele foi o Senhor. Então, quem chamou a cada uma de nós para sermos essas mães foi o Senhor. Mas é necessário. Deixa eu engolir o choro.
Ô, Isso. Paulinho, essa unção do choro sua tá passando pra mim, não nas mensagens. Fechou. É necessário deixar Samuel no altar. Mas é igual a tia Ju falou, também é necessário nós sermos mães no altar. Porque se nós formos mãe do altar de oração, nós não vamos sentir dor de perda. Nós Sim, estamos sempre perto, mesmo longe, mas a gente vai estar perto. E você sabe assim que em meio a toda essa tempestade, o testemunho maior, né? Que no segundo dia da preparação, eu falo, gente, é incrível esses propósitos, é incrível, meu Deus. Eu falo, Deus, o Senhor me quebra nas pernas primeiro com o horário que o Senhor bota no coração da minha amiga. Deus está sendo mais seu amigo do que meu. Eu falei, Deus, por favor, Paulinha, meia-noite, eu tô toda assim, ó, de 1 hora, 2 horas da manhã, e 12h eu começo. Eu fico com sono, aí eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer assim pra ficar com o olho aberto. Aí, no domingo, né, que era pra mim, né, ter dado a palavra, né, depois, não, no segundo dia da preparação. Aí, eu orei, me preparei os 3 dias que a gente fez. Aí, no domingo, que era pra mim ter dado a palavra, né, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, a Lília não, ela vai atrasar nosso horário do culto. A gente tem a mania de mais de 20 anos, né, o Vitor vai fazer 23 agora, todo domingo. Paulinho, acho que um que a gente foi viajar, que nós 4 nós estávamos no altar orando, das 6 às 7 da manhã. Eu chamei os dois, aí o noivo da Duda estava junto, né? O Renan estava lá na igreja junto com a gente. Aí o Ramos chamou ele também, vamos encerrar a oração junto. Aí o Ramos chamou eles, a gente encerrou. Então, assim, os 3 na frente do altar e o Ramos em cima do altar. A gente deu a mão, encerramos a oração, aí eu falei, né? Ainda de mão dada com o Vitor e com o Ramos, né? Que estava do meu lado, a Eduardo estava do lado do Ramos. A gente dá de mão dada, eu falei, eu tenho algo a dizer. É, ai, gente, desculpa. Eu abençoo vocês. Eu entrego vocês no altar, como Samuel foi entregue. E não importa se perto, se longe, se com a gente, se não com a gente, né? Porque 23 anos, 19 anos, a gente tem que cortar o umbigo, né? E é meio difícil. Mas daí eu falei, aonde for, eu sei que vocês vão estar cumprindo o ID. Não importa. De repente Deus tem, né? Vai mandar para Portugal o Vitor, o Eduardo, para a Índia, né? Sabe Deus para onde. Ou a gente também, né? Depois de toda essa missão cumprida. Eu falei para o Ramos, eu tô disponível para Deus. E os meus filhos também. A gente sonha, a gente projeta, né? A gente tenta dizer, né? Igual eu falava, a Sofia tá prometida, né? Por causa da diferença de idade e tudo. A gente quer traçar, né? Um plano, um propósito, mas Deus tem o plano dele para nossos filhos, não são os nossos planos, né? Deus ele já mostrou no ventre, olha, seu filho e sua filha são meus. E fala, você cria filho para o mundo. Não, eu criei filho para cumprir o ID, para ir ao mundo pregar o evangelho. Porque quando eu estava grávida e eu via isso, eu falava, não, eu criei os meus filhos para ser essência, para servir a Deus e levar o evangelho. Tem até aquele louvor que fala, né, que eu em minha casa serviremos a Deus, né? Aí sempre que eu ministrava ele no altar, né, foi que dentro da nuvem da glória de Deus a gente entende essas coisas também, né, Paulinha? Eu sempre cantando esses louvores, imaginava o quê? Os 4 no altar. Quarta, sexta, segunda, domingo, os 4. Nossa, quer ver o feliz? É quarta-feira da família. O Vitor tá na bateria, a Eduarda tá atrás de mim ministrando e eu tá ministrando também. E o Ramos subiu no altar. Gente, ali é minha realização. Sabe aquela coisa assim que você fala, uau, a minha família recebeu a unção e a minha família está lançando a unção para as famílias ali, né? Então, assim, era muito tremendo, muito forte. No Caiçara, até a irmã Tereza, né, presenciou muitas reuniões de quarta-feira lá, né, que eu estou lá em Portugal. Olha como Deus faz. As outras irmãs também na praia, né, porque era sempre os 4, tudo era os 4, né, você lembra, né? Você tava indo da Luz para Sofia, tava quem? Os 4. E eu vomitando no banheiro e você em outro.
Então, assim, eu falei, o ID vai se cumprir através da vida deles. Então, quando fala, a gente cria filho pro mundo, não. E aí esse louvor fala uma hora, né? Os meus filhos irão perfumar todas as nações, né? Então, eu creio nisso. Por mais que doa, eu creio que isso vai acontecer. E a gente vai ter notícias, a gente vai ouvir falar, olha, é igual a mãe, né, do missionário, do pastor Jaime, né, vê, ouve, olha, tá lá, agora tá não sei na onde, agora tá não sei na onde. Mas é necessário as nossas palavras serem essas, né? Às vezes a gente ouve Deus falando, vai ser assim, assim, assim. Mas a gente esquece de ouvir assim, se você não orar, se você não buscar. E às vezes você declara, tudo aquilo acontece. E não é uma profecia maligna, não, foi algo que Deus te mostrou que era para você orar, não era para você falar para ninguém. Porque se você ora e repreende, a maldição cai por terra. O que era cilada do inimigo para acontecer já não vai acontecer. Então, é isso que às vezes a gente tem que falar, irmã, mas eu vou mentir, ficar falando que tá tudo vai bem? Não, você está profetizando. Eu falo, crente não mente, crente profetiza. Ele vê algo, mas ele não declara, ele profetiza. Porque a gente não vive pelo que vê, a gente vive porque crê. E o que nós cremos? Que nossos filhos são bênçãos. O que nós cremos? Que é uma nação, uma geração que se levanta para adorar a Deus. Por que, que o inimigo está se levantando contra as crianças? Porque vai ter até aquele livrinho, né, que a gente viu no livro lá. Falar da Bíblia não pode, mas falar dos outros pode, entendeu? Então, é uma coisa que nem... tem escolas que eu falo particular que prega todas as religiões, prega, não, ensina todas as religiões. E eu não acho isso errado, porque hoje tanto o Vitor quanto a Eduardo, por causa deles estudar numa escola em São Vicente que era evangélica, né? Foi o único ano que eles estudaram também numa escola particular, e era da Assembleia. É, eles aprenderam tudo, que é isso, que é aquilo, que é candomblé, que é Exu, que é umbando, que é quimbando, que é espiritismo, que é crente, que aí até a Duda fala, ai, a parte que falou dos evangélicos eu já sabia tudo, mãe. Glória a Deus, né, minha filha? Porque, pelo amor de Deus, se nessa daí você errar alguma coisa, ou eu quebro vocês dois no meio. Aí elas falaram, só que eles entenderam. E as pessoas precisam entender. Então, não acho errado ser ensinado, não ser imposto. Porque às vezes as crianças estão sendo imposto coisas nelas que não é necessário. Só que como a gente vai vencer isso? Indo lá sim no portão ungir a escola. Indo lá sim colocar a tua mão e abençoar. Sabe? Indo sim. Às vezes a gente não sabe. O olhinho, né? Igual eu vou pegar aqui até. Pegar esse negocinho aqui, ó. O olhinho ungido. Tacar na sua mão. Esfregar assim, ó. Igual a gente faz às vezes, com sabonete, com creme, né? E colocar. Ai, que criança ali. Ai, que bonitinho. Né? Porque eles estão fazendo isso. Entendeu? Só que aí, qual unção tem mais poder? Qual a bênção que você está declarando? O que você está falando? Ah, é um prestável, não presta mesmo. Ah, quer abandonar, quer fazer. Não, não se trata disso. E quando Deus quer que a gente faça esse loop, né? Agora, de filho eu virei mãe. É no tempo dele, é no momento dele. Você está preparada para isso? Eu pedi para Deus, me prepara para essa missão, porque agora eu já criei, meus filhos eu criei, né? Eduarda já tá aí também, já posicionada, né? E Deus mudou tudo, os planos. Ah, eu quero casar esse ano. Eu orei a Deus, falei, meu Deus, tem muita coisa acontecendo, fui casando, fui ficando, mãe assim, sabe? Falei, Deus, tá tudo nas tuas mãos. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu irei. Se é para cuidar da mãe lá, eu vou cuidar. Mas eu vou relembrar cada um. E é incrível, Paulinho. Cheguei aqui já tô com espaço de esteticista, né? Sem pagar aluguel, sem nada. Já estou atendendo clientes que estão precisando ouvir uma palavra, não só ficar com a pele bonita, né? Mulheres que falam assim, olha, eu amei a limpeza de pele, mas a nossa conversa não tem preço. O que a gente está ouvindo, aprendendo e nos posicionando aqui na palavra era tudo que eu precisava.
Aí tem você assim, eu não tô indo em igreja nenhuma, mas eu não perdi minha comunhão com Deus. Eu falei, ai, ai, ai. Se você vai pra igreja do meu esposo, eu vou falar, fica em casa. Ela, não, mas aí eu queria ficar lá pertinho de você. Eu falei, então, isso se chama comunhão, irmandade. Estar numa igreja não é ser religioso. Estar numa igreja é você estar na casa do Pai para falar com o Pai, para agradecer o Pai e para ouvir os conselhos do Pai. E até um versículo, deixa eu pegar aqui na minha colinha, em Provérbios, para a gente terminar, né, Paulinho? Passou do horário já. Provérbios 18, 21 diz: com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Eu tenho falado isso muito para as mulheres. Você só vai receber bons conselhos dentro da igreja que prega o evangelho e a palavra. Você só vai ter bons conselhos quando você estiver lá sentadinha 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas que seja, se alimentando da palavra. Eu preciso de um pastor dentro da minha casa. Vamos de minha casa para mim ir para a igreja. Eu falei, não, você precisa primeiro ir para a casa do Pai, para saber qual o pastor que vai entrar na sua casa, para conhecer qual o homem de Deus que vai te dar o recado de Deus, que você vai sentir que é Deus, e você vai pedir para ir ungir sua casa. Aí ela pegou, ficou me olhando, eu falei assim, porque você só precisa disso. Se a sua comunhão com Deus continua, vai para casa dele. Não existe namoro à distância que você não vai querer estar na casa do namorado ou namorado na tua casa. Você vai querer estar perto, então, busca ele. E você vai ver que nada vai te faltar. Você vai ver que a Ana dentro de você, que vai estar levantando vários Samuel à sua em volta, tá aí dentro. A sunamita que profetiza, mesmo vendo morte, profetiza vida, profetiza que tudo vai bem, tá aí do seu lado. O poder da vida que você necessita para lançar sobre os seus filhos naturais, espirituais, ou sobre os seus pais que se tornam seus filhos depois de muitos anos, a gente acabou aprendendo isso na raça, né? Está aí dentro de você. Então, quando me perguntou de sua mãe, tipo, tá lá, Deus está cuidando dela, Deus está tratando. Eu falo, hoje eu respondo, tudo vai bem. Tá tudo bem. Logo ela levanta e sai mandando de novo no bairro todo. Porque até setembro ela era presidenta do bairro. E aqui é incrível, aqui nessa cidade, presidenta é uma subprefeita sem salário. Se tivesse salário, né, mãe, dava para continuar seu legado, mas sem salário. Então, guardem isso no coração de vocês. Existe uma mulher dentro de vocês que precisa parar de contar as batalhas e declarar que tudo vai bem. Amém. Tudo vai bem. E quando uma mulher te dizer isso, com essa fé, com essa certeza, e você sentir que você tem uma palavra, dê essa palavra. Porque às vezes tudo vai bem. As costas estão sangrando, mas ela está preparada para te ouvir, para te abraçar e para te levantar. É isso. Em nome de Jesus. Nem. Antes de continuar, vamos só tirar nossa foto, que eu tô com medo de que caia a live. E aí a gente tem o registrinho depois. Meninas que podem tirar o print para nós. Li, faz coração, não tô te vendo. Será que foi? Eu virar meu coração, tá meio feio meu coração, mas tudo bem. Nossa, eu acho que é melhor fazer aquele outro de 2 dedinhos, não é, Paulinha? Faz como você quiser, amor. Sim. Então essa tá mais bonitinha. Foi? Aí, tá bom. Então, a É gente volta. sobre isso. E eu quero só complementar algo, né? Que você estava falando sobre esse provérbios, né? Uhum. E eu fiz uma anotação aqui que Deus trouxe. Duas mulheres, né? Indo ao lugar certo, né? Uma carregava a morte e a outra carregava a esterilidade, né? A sunamita carregava a morte, o filho dela estava morto, ela só não estava declarando. Ana estava carregando a esterilidade, mas ela não saiu gritando, subindo, né, para oferecer os sacrifícios. Eu sou estéril, na minha casa. Não. Ela foi pro templo. Ela foi chorar no lugar certo. Ela foi chorar as pitangas dela, né, no
altar. A sunamita, ela falou assim, tudo vai bem. Ah, com quem que você quer falar? Não, quero falar com o profeta. Foi ele que falou para mim, foi ele que liberou a promessa, então é com ele que eu quero falar. Ah, tem o auxiliar. Não, não quero auxiliar, eu quero o que falou comigo. Ela foi direto. Foi Quantas vezes a quem gente... profetizou, né, Paulinha? Foi quem tirou ela da esterilidade também, né? Porque ela também carregou a esterilidade, né? Exatamente. Então, assim, é a gente correr para o lugar certo. Por mais que, igual você falou, as costas sangrando, recebeu flechada, pedrada, facada, tudo espiritualmente, tá? É. Independente da forma como você está, é você correr para o lugar certo, correr para a pessoa certa, em nome de É, Jesus. é isso mesmo. É você estar preparado, né, Paulinha? Diga o fraco, eu sou Certo. forte. Eu Se sou um, forte. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, né, Paulinha? amém. Se unjam, meninas, em nome de Jesus, a gente vai fazer a oração. Em nome de Jesus, vou encerrar rapidinho. Em 4 minutos a gente encerra, porque eu sei que tem meninas que precisam descansar, porque ainda tem uma sexta-feira de trabalho, tá bom? Em nome de Jesus. Unção feita, peguem a água, deixem aí pertinho, a gente vai consagrar a água também. Li, pode começar a oração, 2 minutinhos, aí você me passa, eu faço o encerramento e a gente encerra tudinho. Em nome de Jesus, pode Amém. começar. Senhor, meu Deus e amado Pai, graças te damos por essa madrugada, Pai. Como é bom ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Como é bom ser orientadas por Ti, Senhor. Eu creio que mulheres, ó Pai, vão sair daqui transformadas, Pai. Totalmente, Pai, de pé, declarando, profetizando, Pai, que tudo vai bem, independente das perdas, independente, Pai, da situação, da tempestade, das lutas, das guerras que elas têm enfrentado, Pai. Eu te peço nessa hora que essa unção, ó Pai, sobre a água, que essa unção, ó Deus, no azeite que elas estão se ungindo, ó Pai, venha ser para o fortalecimento, para o renovo, Pai. Deus, vem, Senhor, quebrando toda maldição, Pai, vem quebrando todo mal, tudo aquilo que o inimigo tentou fazer, tudo aquilo que o inimigo tentou planejar contra a vida delas, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, assim como eu orei, ó Deus, pedindo perdão a Ti, Pai, pelas palavras que foram declaradas, que não eram para ser declaradas, Pai, eram para ser, ó Deus, transmitidas em oração, repreendidas, lançadas fora, Pai. Eu te peço, perdoa também essa minha irmã, Pai, que talvez declarou que o casamento não vai bem, que o filho não presta, que é uma praga, que tudo está errado. Perdoa essas palavras, Pai. Limpa agora com o teu poder, com essa unção a terra, Pai. Que elas iam ter frutos bons, Pai. Que elas iam lançar as sementes boas, Pai. Que elas iam escolher essas sementes, ó Pai, e lançar nessa terra limpa. Que elas iam escolher, ó Pai, declarar, profetizar que tudo vai bem, porque o Senhor é com elas, Pai, porque da fraqueza delas, o teu poder é aperfeiçoado, então elas podem sim declarar, olhar para o espelho e dizer: você é forte. E nessa manhã te agradecemos, Pai. Tomamos posse dessa bênção, certas da vitória, que a nossa profecia, as nossas palavras serão palavras de vida e não de morte. Serão frutos que iremos provar, Pai, e iremos ver essa geração sendo abençoada, porque a geração de Samuel se levanta em todo lugar. Nossos filhos serão essência, serão perfume, o bom perfume por todas as nações, por todos os lugares onde eles passarem, Pai. E nós, ó Deus, estaremos recebendo também dessa unção dobrada, Pai, porque é dando que se recebe. Nossos filhos são bênção, nossos filhos são heranças do Senhor, Pai. E aonde eles foram, Pai, serão bênção. Os filhos que eles gerarem serão bênçãos dobradas. E tudo será para a tua honra, tudo será para a tua glória, em o nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós unimos a nossa fé, meu Deus, e pedimos ao Senhor, Pai, vem nos conduzir ao lugar certo. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, a partir de hoje nossas palavras venham ser palavras, Pai, meu Deus, de fé, palavras, meu Deus, sementes abençoadas, meu Deus, palavras, meu Deus, das quais nós queremos viver, meu Deus, sementes das quais nós queremos colher, Pai, queremos colher saúde, queremos colher, meu Deus, paz dentro dos nossos lares, queremos colher união, Senhor, e para isso é necessário, meu Deus, a semente adequada. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que como
como Ana, que como a sunamita, meu Deus, foram no lugar certo, Pai. Ajuda-nos, conduza-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E ajuda, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a nos policiar com as nossas palavras. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentas àquilo que falamos. Inclusive, meu Deus, daquilo que entrou, porque a tua palavra diz que o coração, Pai, ele fica cheio, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu Deus, então que a gente possa vigiar, meu Deus, naquilo que estamos ouvindo, naquilo que está entrando no nosso coração, para que aquilo que saia, Pai, venha sair coisas boas, para que a gente venha colher desses bons frutos, em nome de Jesus, Pai. Encha o nosso coração, Pai, com a tua palavra, encha o nosso coração com palavras de vitória, Pai. Meu Deus, uma delas, Pai, é que os nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos são a coroa de glória do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Como a irmã Lilian declarou, nós não tivemos filhos, meu Deus, para o mundo. Não estamos criando filhos para o mundo, não. Estamos criando filhos para cumprir o propósito do Senhor. Estamos levando os nossos Samuel, Senhor Jesus, para cumprir o ID, para cumprir, Jesus, o propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nossos filhos não são filhos para maldição. O Senhor não nos deu filhos para maldição, mas sim filhos, meu Deus, que são galardão do Senhor, herança do Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo todas as mamães, papais, vovós, vovôs,